havia pessoa melhor para estar nessa cadeira, porque Corinthians toma conta do noticiário com a demissão de Vanderlei Luxemburgo, Zé. Sim. E aí, assim, não que a gente vá avaliar aqui o trabalho dele como bom, mas depois de um empate, eu fico com a sensação de que é o desempenho, é o acumulado, é o todo que faz com que o Luxemburgo não seja mais o treinador desse Corinthians. Eu quero abrir com esse assunto e já quero começar com você. Tá tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Dani. Boa noite, Silas. Boa noite, Birner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu, assim, participando do F90, né, acho que 2 semanas atrás, eu não sei se eu acertei, né, mas acho que sim. Eu falei que o limite do Vanderlei seria o primeiro jogo da semifinal contra o Fortaleza, né? Porque ele já está há um bom tempo, ele entrou quase que no mesmo tempo que o Dorival, né? Essa é a comparação mais apropriada. Não tem jeito, você tem que analisar até pelas questões do elenco, as limitações. Eu acho que o elenco do São Paulo, para mim, é ainda melhor do que o elenco do Corinthians, em termos de qualidade. Acho que tem mais peças e uma possibilidade maior de mexidas, vamos dizer assim, dentro dos 90 minutos de jogo, mas eu acho que o Vanderlei tentou fazer o que ele podia. No começo, ele pegou uma sequência de 10 jogos difíceis, então ele tinha que administrar uma situação muito difícil. O Corinthians já vinha com Lázaro, Danilo, com Cuca. Ele conseguiu amenizar um pouquinho, conseguiu dar um padrão mínimo para poder passar dessa sequência, mas depois, quando ele precisou estabelecer um padrão de qualidade de jogo, ele não conseguiu. Né, algumas escolhas que foram feitas, por exemplo, o Maicon, eu estava conversando com o Silas, né? O Silas jogou no meio campo, eu também, a gente tem uma certa compreensão de determinados movimentos, né? Então, o Maicon jogando aberto como um homem de meio campo pelo lado direito, sendo que ele é canhoto, o Moscardo centralizado, o Renato Augusto jogando como um terceiro homem por dentro, mas só que você sabe que o Renato não tem... O Renato hoje, infelizmente, ele não consegue ter uma intensidade muito grande. E esse jogador precisa recompor atuando ali. Então, assim, eu achava que ontem, especialmente, vou me apegar agora à escalação de ontem, eu achei que ele fosse colocar o Juliano aberto pela direita, para fazer a função ali como, né, para segurar um pouquinho o Bruno Pacheco, o Maicon pela esquerda, o Moscardo pela direita, o Wesley aberto e o Renato solto para encostar no... Por quê? Ele perde para o Atlético Goianiense lá, vem na Neoquímica, sacode o Atlético Goianiense, empata com o Fluminense lá no Rio, 2-2, estava perdendo, o Renato Augusto faz o gol ali no finalzinho, vem para a Neoquímica, ganha de 4 do Fluminense, o Fluminense naquele momento gigantesco e o Corinthians no momento não tão bom. Então acaba que a Neoquímica, ela toma, o estádio do Corinthians, ele toma um espaço no contexto, ou é o Cássio. Vamos lá para a Bomboneira? O Cássio vai salvar a gente. Então cria esses mitos e chega num momento de um time como esse do Fortaleza que está muito arrumado. Se você me permite, Silas, desculpa até te interromper, a estratégia ontem não funcionou. Não. Que a estratégia, nós vamos levar para os pênaltis por causa do Cássio, contra o Estudiantes, né, que o Vanderlei falou. Não foi uma estratégia. Todos nós sabemos aqui que não foi uma estratégia, foi uma incapacidade coletiva, porque o Si não joga, mas a trave mostrou que ela estava presente ali. 6 vezes. Sabe, se a gente puder sair na defesa do Luxemburgo de alguma maneira, a saída do Roger Guedes e esse entra e sai do Renato, essa dependência do Renato Augusto, entra, sai, a gente acabou de falar aqui, o São Paulo não é Lucas Moura dependente, mas olha a diferença. O Flamengo já é um pouco Arrascaeta dependente. Olha o cara com 50% de chance, o que ele jogou. Porque o time tem problemas coletivos, muda quando o Arrascaeta está em campo, muda quando o Renato Augusto está em campo, mas o Renato Augusto é diferente de um Lucas Moura, que tá mais inteiro, é outro tipo de... É uma questão física, de lesão, histórico totalmente diferente. Então, assim, e aí o Luxemburgo, além dele ter tido esses problemas dele próprio, ele também esbarrou nessa questão de não ter... O Pedrinho, quando começou a pintar bem, vai embora, machuca e vai embora, e aí ele não consegue dar sequência. A gente acabou de falar do Yuri Alberto, cara, sozinho, é difícil para ele. E ele tá se virando, hein? Tá fazendo os seus gols, tá batalhando. O torcedor até está entendendo isso, mas não é suficiente. Sim. Né? Birner, quero ouvir o que você queria botar aqui na conversa também, que eu quero pensar em sequência. Porque aí vai misturar Flamengo com Corinthians, sabe? Já vou emendar ambos assim, sendo bem rápido. Vai nessa, fica à vontade. O Luxemburgo foi mandado embora porque todo mundo sabe que não ia acontecer nada diferente no jogo de volta. Tem uma eleição presidencial no final do ano. Um título ajuda, a eleição do Corinthians é uma eleição de sócios, é óbvio que tem muita influência das coisas que acontecem dentro, mas os resultados do time também
pesam e, ao contrário do que vinha acontecendo, na última já foi mais difícil, não há certeza da chapa que manda no clube, o grupo que manda no clube. Desde quando o Andrés foi eleito lá atrás, com o time ainda voltando à segunda divisão, que ele vai ganhar. Então, o resultado de campo talvez nunca tenha sido, do ponto de vista eleitoral, tão importante quanto hoje. Tem a pressão, obviamente, porque os resultados não acontecem, porque o time não joga. Eu acho que o time do Corinthians, individualmente, é muito melhor do que parece. Muito melhor. Só que é aquela coisa, né? Quando você tem o time certinho, os jogadores que são bons ou razoáveis, os razoáveis ficam bons, os bons parecem ótimos, né? Enquanto você tem o time mal arrumado, os bons parecem medianos, os medianos parecem ruins. Isso faz parte do jogo de hoje. O Corinthians é vítima disso. E o Alberto é um dos exemplos sobre essa questão. E o Luxemburgo, eu acho uma pena, porque eu não tenho a menor dúvida que é um grande conhecedor do futebol. Só que ele, por teimosia, e é um direito dele a teimosia, eu não estou aqui fazendo uma crítica a ele pode ser teimoso, só que o dirigente tem que escolher o que ele quer para o seu clube. Ele passou com o tempo, quando o jogo coletivo foi avançando, a ser um cara que entende muito do jogador, mas não entende mais tanto do jogo quanto entendia antes. Porque o jogo exige coisas diferentes do que exigia antes. É óbvio que se ele quiser, se ele for beber um pouquinho, entender exatamente o que faz o Guardiola e não ficar querendo achar que tudo que se faz hoje já era feito antes, entender o que faz o Klopp, entender o que fazem os grandes técnicos do mundo, ele vai melhorar muito e volta a ser um treinador, para mim, que pode ganhar campeonatos. Mas eu não sei se ele tem essa ambição. Eu não sei se ela tem ambição. O Tite nunca parou de aprender. Mas também não adiantou nada, hein? Discordo de você, mas vou... Duas Copas do Mundo, 6 anos trabalhando diariamente com os jogadores e não aprendeu nada. Desculpa. Com todo respeito, também não adiantou nada. Estudou e na Copa do Mundo, quando precisou colocar o que ele aprendeu, pelo contrário, ele morreu com os jogadores dele acho que na primeira e com as Copa... ideias ruins. E com a segunda foi pior ainda. E já não acho. Pior ainda. São treinadores antagônicos, né? Se um tem muito a coisa... Não que o Tite não tenha a questão do grupo, porque ele tem de uma outra maneira, mas o Luxemburgo, ele tem muito do velho, entre aspas, futebol, de entender o jogador, de puxar o jogador, de tirar o cara da base. O que o Tite traz de teórico, o que o Tite traz de estudo de jogo, eles se complementariam. É curioso a gente olhar agora... O Corinthians pensando em voltar ao Tite, né? Que nem sei se é um pensamento do Corinthians, mas a torcida se manifesta nesse sentido. Acho que era aí que você ia chegar. Sim, porque assim, eu acho que o Tite tem mais chance de montar times campeões hoje do que o Luxemburgo. Eu já acho, não tenho certeza. Que isso tem a ver com o conhecimento, tá? Sobre essa dúvida, não sei se o Tite tem dúvida, se ele vai, porque é óbvio que a identificação é com o Corinthians. Mas é óbvio que o Flamengo dá a ele mais chances de montar times campeões desde que dê a ele autonomia. Porque o Flamengo ali é um... Tem que fazer uma limpeza ali, né? Não só uma limpeza, como ele vai saber lidar com Marcos Braz, com todo esse pessoal ele aí. Precisa, nas decisões do futebol, ele tem que fazer ter mais autoridade que o Marcos Braz. Não fala autoridade... Mas como é que vai funcionar hierárquica. isso, Bino? Porque o vestiário do Flamengo, a gente sabe como é que funciona em relação, especialmente ao ele Marcos precisa Braz. reformular o elenco. Mas é só o elenco? Não, ele precisa ter mais autoridade que a diretoria de futebol. O diretor de futebol precisa estar lá, o diretor é um cara político. Eu acho que esse caminho aí vai ser mais do lado da diretoria em relação a ele do que ele em relação à diretoria. Porque no Corinthians ele chega dono da situação. Os treinadores foi da diretoria, foi do treinador para a diretoria. Agora tem que ser, acho que quem precisa aprender, ou pelo menos mudar o rumo, o curso, é a diretoria em relação a se é que ele vai. Né? Silas, a gente está falando de fúria aí, o que nós vamos fazer? A gente está falando de autocrítica. Eu acabei de falar do Luxemburgo sobre a questão de entender o jogo coletivamente. E ele acha que não precisa. Que se ele fizer o que ele fazia antes. Falou no linha de passe que o Guardiola assume o City e toma de 4 do Everton. Não fui eu, mas ele fez uma temporada ruim. Então. A primeira temporada dele. Não, isso o futebol brasileiro não te dá, né? Justamente. Mas, cara, qual que é a ideia? Qual que é o modelo de jogo do cara? E aí, vamos conversar. O que você pensa em fazer? A gente critica o Sampaoli, quando ele foi para o Atlético Mineiro, que ele pegou a base do clube e falou, vocês não vão ver nem treino. Os meninos não podiam nem ver treino. E moravam lá. Eles estavam na casa deles, que é a cidade do Galo, e não podiam assistir treino. Então, peraí, na hora da conversa, da contratação, Dani, e aí, treinador? É a mesma Qual coisa. que é a sua ideia? Vai trabalhar com a base? São os ativos? Que, curiosamente, a última vez que o Flamengo entregou o clube às mãos de um treinador por inteiro foi justamente o Jorge Jesus, né? Jesus. Então, se a tendência é que se faça isso de novo com o Tite,
pode funcionar. Mas, Dani, eu queria colocar uma pergunta aqui. 38 anos sem ganhar nada ainda, sem ganhar a Libertadores. Eu queria só colocar uma pergunta, Dani, que eu acho que as pessoas, a gente precisa, eu não sei se isso acontece dentro do futebol, né? Assim, todos nós falamos aqui, o Silas foi treinador, o Birner já há um bom tempo, e aí não é desrespeitando, o Birner já está há um bom tempo na imprensa, já vivenciou muitas coisas. Técnico de VAR, me respeita. Muito mais coisas do que eu em relação à observação, a assistir jogos e tal. E eu sempre escuto o seguinte, não, porque os treinadores precisam estudar, porque os treinadores precisam estar atualizados. Aí eu pergunto, esses diretores que estão todos os dias com os jogadores, com os treinadores, eles estão atualizados? Não estão. Eles conseguem conversar sobre tática com o jogador, com o treinador? Não. Eles podem chamar o treinador e falar assim, ó, esse 3-5-2 que você está fazendo não está dando certo. Nem um método de treino. Como é que funciona? Aí é o modelo associativo. Sim, mas não é só o modelo Porque o Flamengo associativo. tem uma política de clube que é complexa. Birner, não é só o modelo associativo. Eu acho que, de uma forma geral, nós temos aí situações em que os diretores hoje, eles exigem tantas coisas, mas eles não conseguem conversar taticamente, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Porque... E muitos acham que entendem. Sim, O que é pior ainda. Sim, o que mais a gente vê é o seguinte, não, o diretor está lá no campo, e o que ele está fazendo? Ele não está vendo que os caras não estão se empenhando, ele não está chegando, pô, se eu sou um treinador, se eu sou um diretor do Flamengo, eu chamo, acaba o jogo, eu chamo o Gabigol e falo assim, vem cá, Gabigol, vamos conversar. O que está acontecendo? Você quer permanecer aqui? Está acontecendo alguma coisa? Você tem algum problema fora do campo? Porque, assim, o empenho dele em algumas partidas, você fala, poxa, esse não é o Gabigol que a gente vê de correr, de lutar, de batalhar, de representar a camisa do Flamengo como um grande ídolo. Sim. Né? Pedro, e aí? O Arrasca, pô, 3 lesões em tantos meses, o que está acontecendo? Eu acho que o diretor de futebol tem que ter um papel maior do que simplesmente ser o cara que faz a logística de vamos ver a passagem, negociar vamos ver o contratação, hotel, negociar contratações. Eu acho que o diretor de futebol tem que ter uma função maior do que a que ele tem hoje. De saber discutir com o treinador, de questionar o treinador, até para justamente o treinador não ser questionado pela torcida. O treinador não ser pressionado pela torcida, porque antes da pressão da torcida tem a conversa com o diretor. Nós aqui, se nós fizermos uma coisa errada, o Fabrício sai dali, o João vem conversar, né? Ó, tá errado. Sim. Entendeu? Você tem que ter um começo. Mas eu acho que isso mas que o você futebol está brasileiro não colocando, tem. ele é geral ao futebol brasileiro, né? Só para a gente voltar para o Tite, porque eu acho que assim, isso ele não vai ter nem no Corinthians, nem no Flamengo, nem na maioria esmagadora dos clubes no Brasil. E eu boto esmagadora porque eu acho que talvez exista um clube ou outro que vá um pouco na contramão disso. Eu gosto muito do trabalho que faz o Fortaleza, por exemplo. Perfeito. Que é quem banca o treinador quando está no Z4. Sim. Palmeiras então, também. O Palmeiras faz isso de outra Bull, né? maneira, né? É que eu acho que o Palmeiras acaba entregando muito ao Abel, o que é um acerto sendo o Abel. O ideal, Dani, era que houvesse alguém capaz de entender tanto quanto o Abel e liderar coisas para o treinador poder se preocupar com o campo e ter mais auxílio. Sim. Mas a partir do momento que essa figura não existe, a gente também tem um problema muito sério de gerentes de futebol, diretores de futebol profissionais que entendam tudo que o Zé Elias citou aqui. O melhor que você faz é entregar para quem entende, no caso técnico. Exatamente. E é o caso do Tite, seja para o Corinthians, seja para o Flamengo. No Corinthians ele recebe, eu te garanto, autonomia. No Corinthians ele vai ter. No Flamengo precisa tomar uma decisão e conversar com ele. Mas E aí, eu acho que isso a pesa. questão é, Flamengo, pensando Dani, no todo... Você que conhece mais lá, o Flamengo, o Tite talvez seja aquele escudo para os diretores. Como nós estamos acostumados a ver um cara grande... E não pode ser ingênuo de fechar um contrato com o Flamengo pensando... Um cara grande... Só nisso. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. Foi. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. A gente está falando do Tite, mas... Porque tinha vivência de futebol para sair do campo e fazer outro papel. 5 treinadores. O Vanderlei foi diretor, ele fez o planejamento, ele separou o elenco, ele identificou os problemas que tinham no elenco, ele fez tudo aquilo que os diretores, e aí é o que eu estou questionando, que os diretores que estão todos os dias lá não fizeram. Sim. O Vanderlei chegou e falou assim, você vai ficar? Não. 6 meses de conta, você vai ficar? Não. Sai, eu vou trabalhar aqui, vamos ficar... Ele não pôde segurar o Roger Guedes, porque era impossível de segurar pelo dinheiro, por tudo aquilo que aconteceu. Mas planejamento. Não, nós não vamos ficar na Libertadores, não tem como. O nosso elenco só tem condições de disputar uma competição que era o brasileiro, porque o Corinthians estava lá embaixo. Sim. Tudo aquilo que tinha que ser feito pelos diretores, pelo vice-presidente, pelo presidente, não foi feito. E aí o que eu acho do Tite, por exemplo, se chegar no Flamengo, o Tite vai entender que ele vai ser o escudo.
Porque no Corinthians ele conseguiu isso pela história que ele conquistou, pelos títulos, pelo comportamento, e eu não tenho nada contra o Tite em relação a isso. Eu acho que as informações que eu tenho ele como ser humano é de uma pessoa fantástica. O treinador tem as suas opções, como todos nós aqui, claro. Se fôssemos treinador, nós iríamos fazer as nossas opções e não iríamos agradar todos. Mas ele chega no Flamengo para ser o escudo do Braz? Eu não sei. O que eu imagino... Caso ele chegue, né? Então, é que a escolha de Tite, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, de debate. Onde seria mais atraente? Eu vejo pontos positivos tanto em um lado quanto em outro. O Flamengo tem mais dinheiro em caixa. O Flamengo tem mais um ano dessa diretoria, então ele poderia pensar em contratar, ele poderia pensar em montar um elenco pensando na próxima temporada, de uma maneira que talvez no Corinthians, por ser um ano eleitoral, ele não pudesse. Em compensação, no Corinthians, a rejeição dele é 0. Então ele chegaria com aval interno e externo. Pensando pelo prisma do Tite, o que é mais interessante? Flamengo, ele vai ter... A gente falou... A Dani vou te deixar a bola pingando. Segura essa batata quente. A Dani olhou pro meu telefone aqui agora, porque tô com uma foto do Cícero de Souza aqui com o Pipe Romagnoli, um dos números 10 do São Lourenço. E aí, quando você fala de diretor, de gerente, você vê, aqui tem um cara que tá no Palmeiras há bastante tempo. Você não ouve falar do Cícero. Nem do Ele não vai brigar comigo, porque eu mostrei a foto dele aqui, ele acabou de mandar essa foto para mim, porque o Pipe também, o Romagnoli é meu amigo. Agora, Dani, acho que você bateu na tecla. O Tite é que vai decidir o que ele quer para ele. Se ele queria trabalhar na Europa, se ele queria ficar por lá, não sei se o mundo árabe ou China seria uma coisa boa para ele agora, porque eu acho que não, porque ele já poderia estar lá. Agora, eles são 0. Vou te fazer uma pergunta. Agora... Eu não sou Marcelo Araújo, não sou Pita, não sou Miller, nem o Careca, nem o Sidney, que jogaram com você, mas eu vou dar uma bola rolando pra você. Você fica com a segurança ou com o desafio? Corinthians, segurança pelo tamanho dele. Flamengo, desafio. O que você escolhe nesse momento da carreira? Mas eu vejo o Corinthians também desafiador. Todo futebol sempre é um desafio. Mas lá ele chega enorme. Mas eu posso acrescentar uma coisinha. Eu vou falar onde eu acho que ele vai. Mas aí o desafio do Corinthians... Acho que ele vai pro Flamengo. Você acha que ele vai para o Flamengo? Eu acho. Mas baseado no que tem de alicerce ali para a construção de um trabalho? Porque o Tite é um cara grande, o desafio é grande, eu acho que isso não vai amedrontar ele. E eu acho que ele vai encarar, porque o Corinthians ele já conhece. Pessoal, acabou a brincadeira, Luxemburgo demitido. Pessoal, Luxemburgo tem alguns méritos no Corinthians, principalmente, os principais méritos dele foi revelar Moscardo, o Wesley, quem mais? Teve um monte, revelou um monte. Eu perco até a lista. Ele tem alguns méritos no Corinthians, mas o Corinthians estava jogando muito feio, pessoal. Era horrível ver o Corinthians jogar, principalmente na Neoquímica Arena, que era o único lugar que a gente colocava medo, onde o Corinthians se impunha. Agora, é o Tite? Acho que não. Tite está praticamente certo com o Flamengo. Já saíram notícias que ele já disse não ao Corinthians e acertou com o Flamengo. Que ele vá para o Flamengo. Ele vá para o Flamengo e fracasse lá. É o que eu quero. Sinceramente, conheço a história do Tite no Corinthians, mas ainda bem que ele vá para o Flamengo. Vá para o Flamengo e que o Duílio, que o bananão do Duílio não efetive o Lázaro novamente. Não deixe o Danilo até o final da temporada. Que o Tite vai buscar um estrangeiro de qualidade. Um BKSS, um louco Bielsa, um Galhardo que está livre no mercado. Se eu não estiver enganado, o Galhardo está livre no mercado. Entre outros que está aí no mercado. Veremos, pessoal. Fica atento aí no canal. Ativa o sininho aí para não perder as notícias para quem será o novo técnico do Corinthians. E fortalece com like, beleza? Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Fortalece com like aí. Valeu, um forte abraço e dá a sua opinião. Quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Comente aí.